Bom dia, sexto ano! Sejam todos bem-vindos à nossa teleaula de hoje. Hoje vamos estar trabalhando o questionário de revisão do sexto ano. Hoje é o nosso quarto encontro, onde a gente termina o questionário enfim, a gente termina de revisar todos os conteúdos do quarto bimestre. Então, a gente fez aí 4 encontros, onde no primeiro a gente trabalhou desde do 1 até o 10, né? Já no nosso encontro número 2, a gente trabalhou até mais ou menos aqui no 20. E depois a gente fez até o 35. Parou no 35 no encontro 3. No encontro no exercício 35. Aqui, ó, exercício 35 sobre a produção de hormônios da tireoide. Qual é o sal que influencia na produção dos hormônios? E aí, eu tinha falado que existe os dois tipos de hormônio, o T3 e o T4. E aí, para dar continuidade de onde a gente parou, hoje para finalizar o questionário, a gente vai fazer a questão aqui, ó, 36, certo? Do nosso questionário. Então aqui vai dizer o seguinte, que hormônios são secretados por uma glândula tireoide normal, ou seja, uma glândula tireoide normal, ela vai produzir quais hormônios? Vamos lá. Como é regulada essa secreção? Então, quais são os hormônios que são secretados pela glândula tireoide normal? O T3, certo? Aqui, ó, a T3 e a T4. A T4 é a mais comum, é que a gente mais vê falar, tá? E a secreção dos hormônios T3 e T4, elas são controladas pelo hormônio tireotrópico, ou o chamado TSH. Aqui, ó. Ele é produzido por uma glândula, certo? A hipófise. Já essa secreção de calcitonina responde pelo mecanismo de regulação na quantidade de cálcio no sangue e nos ossos. A gente pode ver que também tem uma ação direta no metabolismo do cálcio. E quais são os hormônios que são produzidos? São produzidos o T3, o T4. Eles são produzidos aonde? São produzidos e controlados, certo? Pela hipófise. Fechou, gente. 36 feito. Vamos para o 37. 37 aqui, ó. No filme Expresso da Meia-Noite, o ator principal foi preso portando drogas, disfarçadas em sua roupa. A polícia desconfiou, pois ele transpirava e seus batimentos cardíacos acelerados faziam com que ficasse trêmulo. Diga qual o hormônio que o denunciou e a respectiva glândula produtora. A gente viu que existe um hormônio e ele é responsável por causar essa situação de medo, euforia, para reações rápidas. E que hormônio é esse? Esse hormônio, certo? Posso chamar ele de hormônio da reação rápida, é a adrenalina, e ela é produzida pelas glândulas suprarrenais. Ele tem essa função de fazer a gente tomar iniciativas, atitudes de forma rápida, de forma sem pensar. Então, quando ele demonstrou nervosismo em uma situação de risco para ele, desfavorecimento, ele produziu uma grande quantidade de adrenalina. 38. Classifique as substâncias em simples ou compostas. Então, a gente estava trabalhando com conteúdo de biologia, que a gente já entra em química, certo? E aqui vai dizer o seguinte, para a gente classificar em substâncias simples ou compostas. O que é uma substância simples e o que é uma substância composta? Simples é uma substância que contém apenas uma espécie química. E um composto é um conjunto de espécies químicas. Então, quando a gente fala aqui do ACl2, a gente apenas tem Cl, que é o cloro. Então, a gente chama de simples. Aqui, a gente diz que tem hidrogênio e tem também enxofre e tem também oxigênio. Ou seja, é uma combinação. Combinação o quê? Composto.
Aqui, combinação entre sódio e cloro. Então, a gente pode dizer que isso aqui é um composto. Aqui, a gente tem sozinho, é o mesmo caso do cloro. Então, a gente tem simples, certo? 39. 39, vamos lá. Considerando cada átomo como uma esfera, assinale as figuras que representam misturas. Essa aqui é bem tranquila, tá? Bem fácil. Vocês vão conseguir responder e tirar de letra. Aqui, ó, a gente tem A, B, C, D, A, B, C, D e E. E aqui, ó, a gente vai ter situações onde tem esferas que são representadas por substâncias. Então, aqui, ó, cada átomo representa uma esfera. Então, se a gente tem átomos que são todos iguais, a gente não tem uma mistura, porque é tudo uma coisa só. E quando tem átomos diferentes, a gente tem mistura. Então, é diferente? É. Tem bolinha cinza e bola azul. É diferente? Não. É diferente? É diferente? É diferente? Não. Então, aí a gente já sabe que aqui é mistura, mistura, simples, simples. 40. Vamos lá, não vamos parar não. A gente precisa terminar esse conteúdo. Classifica os materiais em substância pura ou mistura. Já sabe. Pura é apenas um tipo de substância só. Se é mistura, contém várias substâncias em um só. Essa mistura pode ser homogênea ou heterogênea. Então vamos lá. Água mineral. Água é uma substância pura. Mas quando se trata de água mineral, significa que ela é uma água mineralizada, ou seja, tem minerais. Então a gente não pode considerar uma substância pura, e sim uma mistura. Fechou? Sabão em pó, claramente uma mistura. Leite, claramente uma mistura. Proteína, caseinato de cálcio, gordura, água, soro, sais minerais, vitaminas, são tudo misturas. Gás oxigênio, puro. Ah, professor, mas o ar não é uma mistura? O ar é uma mistura. O gás oxigênio não é o ar, tá? Contém gás oxigênio no ar, mas não é o ar. Então, quando se diz gás oxigênio, está se referindo apenas ao oxigênio. 41. Classifique as misturas em homogênea ou heterogênea. O que é homogênea? Homo vem de igual, hétero vem de diferente. Homogêneo, gênio vem de mistura igual, você não consegue ver a diferença. Quando você mistura algo tipo água e sal, você não consegue ver o sal, porque ele está diluído. E heterogênea é um exemplo de água e óleo, você consegue observar a diferença. Então, quando a gente fala assim, ó, água e sal, vai formar uma mistura homogênea. Água com óleo, como eu falei, mistura heterogênea. Água, areia e prego são coisas que vão se separar, que é uma beleza. Heterogênea também. 42. Classifique os sistemas abaixo em monofásico, bifásico, trifásico e tetrafásico. O que é monofásico? Mono vem de um. Então, F-A-S-O-C, aqui ó, fásico. O que é fásico? Fásico é fase, né? Ou seja, mono, uma fase. Bi, duas. Duas o quê? Fases. Três, que? Fásico, 3 fases. Tetra, 4. Então vamos lá. Água do mar é monofásico. Você não consegue observar várias coisas na mistura. Então tá, monofásico. Água mais gelo mais álcool vai ser bifásico, porque água e álcool se misturam, mas gelo e água não mistura. O gelo vai ficar boiando, então vai formar duas fases. Granito, trifásico. Vinho, monofásico. E ouro 18 quilates, monofásico. 43.
Observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3 e seus componentes. O número de fases em cada um é, respectivamente... O número de fases tá aqui já, gente. Ó, 3, 3 e 6. Vamos lá. 1. A gente tem óleo, a gente tem água e a gente tem gelo. Certo? O óleo não mistura com a água e a água não mistura com gelo. Então vai formar 3 fases. 3. Fechou? Isso. 2. A gente vai ter água gaseificada e gelo. Água gaseificada não mistura com o gelo. Mas você vai falar assim, ué, professor, mas vai formar 2 fases. Mas acontece que o que está havendo ali é uma quebra das ligações e está liberando dióxido de carbono, que é o gás. Então, acaba que você também tem gás na mistura. Então, 3 fases. Aqui, ó, 3. E o último, a gente vai dizer assim, é a mistura de tudo. Então, se aqui é 3, aqui é 3, só pode ser 6 nessa situação. Por quê? Água salgada já é água e sal. Gelo não mistura, óleo não mistura e granito não mistura. Vai formar o quê? 6 fases. Ó, isso aqui é legal, hein? Aqui, ó, pede para explicar o processo, tá? Esse aqui é um equipamento de laboratório chamado destilador. O destilador ele conta com um fornecimento de aquecimento aqui embaixo, ou seja, de energia, que fornece energia para a mistura. E aqui, esse balão, o nome é balão, é um recipiente de vidro preparado para receber aquecimento. E ele é um reservatório para essa mistura. Essa mistura ela vai ser aquecida até atingir o ponto de fulgor, ou seja, de evaporar. E o vapor vai subir e vai fazer esse caminho aqui, ó. Esse equipamento aqui é um condensador. Condensador de Liebig. O que o condensador faz? Ele abaixa a temperatura, ou seja, esse mecanismo trabalha com um processo de agregação da matéria. Ou seja, estado líquido, sólido, líquido e gasoso. O gás sobe e aqui, como é resfriado, ele volta para o mesmo estado que antes. Mas ele não carrega as impurezas que tinha na mistura. Ou seja, é um processo de separação. Se a gente tem água e sal aqui, o sal vai ficar no balão, a água toda vai evaporar, fazer esse caminho aqui. E vai gotejar água pura aqui. A água fica aqui, o sal fica aqui. Ah, professor, mas qual a função desse equipamento? Aqui é um termômetro. O termômetro vai dizer assim, a 100 graus a água evapora. Então eu preciso aquecer essa mistura até atingir 100 graus. 45. Observe as 3 aparelhagens abaixo. Qual seria a mais indicada para separar uma mistura homogênea? O que é uma mistura homogênea? Você não consegue ver as fases. Ou seja, está misturado. Então, vamos lá. A aparelhagem 1 ela é usada para realizar uma destilação. E a aparelhagem 2 e 3 são, respectivamente, filtração a vácuo e uma filtração simples, usadas para separar misturas heterogêneas. Então, a melhor seria essa daqui, ó. Por quê? É um processo de destilação para separar misturas homogêneas. 46. Classifique em físicos e químicos os fenômenos representados na figura abaixo. Então, físico e químico. Químico é sempre que há transformação. Físico, não há transformação. Aqui é a banana apodrecendo, certo? A gente sabe que isso é uma ação química. O ferro enferrujando é um processo químico. O papel queimando é um processo químico. O gelo não é um processo químico, porque gelo continua sendo água. Então é um processo físico. E aqui, ó, o comprimido efervescente sendo decomposto na água é um processo químico também. 47. Considere as situações apresentadas a seguir e classifique-as em transformações físicas ou químicas. Mesma coisa. A queima de um papel é uma transformação química. Por quê? Porque papel queimado não continua sendo papel. Virou cinzas, houve transformação. A quebra de um copo de vidro
Não importa quantas vezes você quebra o copo, ele vai continuar sendo vidro. Então, processo físico. Enferrujamento de palha de aço é um processo químico. Antes a gente tinha o aço, depois a gente tem a ferrugem. São coisas diferentes. 48. Classifique as reações abaixo em reações de síntese, análise, dupla troca ou troca simples. Uma reação de análise é caracterizada pela decomposição, ou seja, a gente tem o Ag ligado com o O. E depois ele vai se separar, Ag aqui separado de O. Então é análise. Aqui ó, a gente vai ter outra situação, que é o contrário da análise. Aqui a gente já tem separado e eles vão se unir e formar uma união. Então é síntese. Síntese é sempre que une. Aqui a gente já tem um inteiro, de novo, igual essa situação aqui, ó, um inteiro, e ele vai se separar em duas partes, que é análise também. Aqui a gente tem duas partes que estão separadas e elas vão se unir para formar um só, então é síntese. Aqui a gente tem duas partes separadas que vão unir para formar um inteiro, então é síntese. Aqui a gente também, aqui já é o contrário. Aqui a gente já tem uma substância simples e uma composta. E o que vai acontecer? O ferro aqui, ó, o Fe, vai tomar o lugar do H. Então o H vai ficar sozinho. Já viu na quadrilha quando você está dançando e de repente alguém vem, dança com sua parceira e você fica sozinho? Não sei se vocês já passaram por essa situação. O que acontece é o seguinte, o ferro tá dançando sozinho. E ele encontra aqui, ó, e toma o lugar do H. E o H fica sozinho, fica sem a parceira. Ou seja, o ferro ocupou o lugar que era do H. E o H ficou sozinho. Mesma situação aqui, ó. A gente vai fazer o quê? Aqui, ó, isso aqui é a situação seguinte. O livro de vocês colocou uma resposta errada. Eu notei isso aqui e ia até comentar com vocês. Eu preferi deixar assim para a gente poder discutir. Por que não é troca simples? Porque aqui o que está acontecendo é uma reação de decomposição. É um composto se tornando outras substâncias. Não poderia ser troca simples porque não trata de uma substância simples ocupando o lugar da outra. Entendeu? Não trata dessa situação. Fechou? Vamos lá aqui, ó. NaCl mais NH4HCO3. O que vai acontecer aqui? Dupla troca. Por quê? Não é simples troca, porque não tem substância simples. Então a gente já chama de dupla troca, certo? Aqui, ó, a gente já vai ter a união, a troca de novo. Aqui a gente tem um par e o O está sozinho, mas ele quer tomar o lugar. Então ele vai tomar o lugar do S, o lugar do Zn. Então o que acontece? Vai formar Zn e SO2, dupla troca. Aqui a gente já vai ter uma troca simples. Por quê? Porque aqui é uma substância simples que toma o lugar da outra. Ou seja, a gente formou isso aqui, troca simples. E a análise, como a gente já sabe, é decompondo esse cara aqui, ó, formando outras partes. 1, 2, 3 partes. Análise, que é o contrário da síntese. 49. Das reações químicas que ocorrem 1. Nos flashes fotográficos descartáveis, 2. Com o fermento químico para bolos, 3. No ataque de ácido clorídrico ao ferro, 4. Na formação de hidróxido de alumínio usado no tratamento de água, 5. Na câmara de gás representadas respectivamente pelas equações. A gente tem essa equação aqui e aqui. Então vai dizer o seguinte, assinale a alternativa que corresponde às reações de decomposição. Decomposição? Não, aqui é síntese. Decomposição? É decomposição. Aqui é decomposição? Não. Então o que a gente vai falar? Que apenas 2 é a reação de decomposição. Ou de análise, né? E por fim, para a gente terminar, fechar com louvor, a questão 50.
Reações químicas são fenômenos em que necessariamente ocorre mudanças de... Pode mudar de cor? Pode, mas isso não define. Pode mudar de estado físico? Pode, mas isso não define. Compatibilidade elétrica? Ou de condutibilidade elétrica? Não, isso não tem nada a ver. De massa? Sim. Mas vamos pensar aqui, ó, na natureza das substâncias. Por quê? Quando eu disse para vocês que uma reação química é caracterizada pela mudança, sempre que muda, transforma, se torna outra coisa, é uma característica de reação química. Então, fechou E na natureza das substâncias. Fechou, gente. A gente finalizou o conteúdo do quarto bimestre, tá? Nosso questionário chegou ao fim. A gente fez 50 questões em 4 encontros. Eu peço a vocês que estejam acompanhando, que estejam fazendo os exercícios no seu caderno, porque eles são para entrega. Eles valem nota juntamente com as atividades de casa. As atividades, juntamente com o questionário, valem 7 pontos, ou seja, corresponde a 70% da sua nota. E também presença. Uma vez que você me entrega as atividades, eu entendo que você compareceu à aula. Então, desde já, eu estou muito grato, tá? Espero que todos vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Eu vou estar deixando o meu WhatsApp e o meu e-mail, inclusive na descrição e no início do vídeo. Subir aqui para demonstrar para vocês. Aqui, ó, tá o meu e-mail, joaopedromarques01@gmail.com, e meu número é DDD 062 99829 5005. Professor João Pedro Moraes Marques. Vocês podem entrar em contato comigo em qualquer momento para tirar dúvidas. Será um prazer tirar a dúvida de vocês. Desde já, falou, galera!